básica do curso técnico em artesanato. Meu nome é Ricardo, professor Ricardo Teco Pimentel, e eu vou estar ministrando essas disciplinas aí à distância para vocês durante 6 semanas, né, no curso técnico em artesanato, ok? Então vamos lá, gente. O que a gente tem aí, né, durante todas as semanas, né, principalmente a semana 1, né? Vocês vão ter que assistir às videoaulas, vão ser 6 videoaulas, ok? Material de apoio ao curso, vai ter vários materiais complementares. Nós vamos fazer atividades avaliativas aí no próprio portal, né? No próprio EAD nosso, que totaliza 28 pontos, ok? Um quiz aí de 12 pontos, né? 2 por semana, 2 pontos por semana. Na atividade presencial, na nossa aula aqui, isso vai valer 10 pontos. E além disso, essa disciplina nós temos 2 avaliações que totalizam 50 pontos, 25 e 25. Ok? O que está reservado para a gente aí durante essas 6 semanas? Né? O que a gente vai ver? Coisas que envolvem o artesanato, importante para o técnico em artesanato. Então nós vamos precisar entender razão, proporção, grandezas diretamente inversamente proporcionais, regras de 3 simples e composto, porcentagem, função de primeiro e segundo grau, gráficos de função, né? E outras funções afins aí, trigonometria, geometria plana espacial e estatística básica. Então isso tudo aqui vai ser dado em 6 semanas, complementando também com o material que nós vimos aí no slide anterior, ok? Teoriazinha aí, para a gente entender um pouco do assunto, relembrar, né? Vocês já viram? Razão. Em nossa vida, estamos sempre fazendo comparações e quando fazemos comparações, estamos relacionando 2 números. Na linguagem matemática, todas essas comparações são expressas por um quociente chamado razão. O que é a razão? A razão é a divisão entre 2 números. Né? Como um exemplo aí, A e B. A é o numerador ou antecessor, essa parte de cima. B é o quociente ou subsequente, essa parte de baixo. Né? Então, alguns exemplos aí. Razão de 3 por 5, ou 3 para 5. Razão de 4,5 por 2, ou 4,5 para 2. Algumas comparações aqui do dia a dia. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então, qual que é essa razão? 5 para 20. Né? 5 analfabetos para 20 habitantes. 1/4. Né? Um dia de sol para cada 2 dias de chuva. Então, um dia de sol para cada 2 dias de chuva. Né? A gente tem uma razão de 1/2. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Ok? Usa a razão quando queremos comparar unidades entre si. Por exemplo, quero fazer uma bebida. Então, eu vou usar 3 litros de sumo de laranja e 2 litros de água. O sumo de laranja está para a água na razão de 3 para 2 ou 3 por 2. A Maria e o João dividiram a pizza, olha aí, entre si. Né? Tinha 8 fatias essa pizza. A Maria ficou com 3 e o João com 5. Qual é a razão entre o número de fatias da Maria e o número de fatias de João? Bom, a Maria foi 3 e o João foi 5. A razão é 3 para 5. Né? Ou 3 por 5 também. Uma razão, os termos números têm um nome próprio, tendo em conta o sítio, o local onde se escreve. Então, por exemplo, na razão 3 por 5 ou 3 para 5, o número 3 chama antecedente e o outro subsequente. Um exemplo aí, em um casamento, a razão entre o número de homens e mulheres é de 2 para 4, ou 2 por 4. Calcule o total de pessoas da festa sabendo que haviam 20 homens. Então, eu sei que é homens e mulheres. Homem para mulher. 2 por 4. Então, se eu tenho 20 homens, eu vou ter 40 mulheres. O total de pessoas dessa festa será 20 homens mais 40 mulheres, 60 pessoas ao todo. Ok? Proporção. Vamos falar um pouquinho de proporção. Considera-se a razão 2 por 7 lá em cima. Se multiplicar ambos os termos por uma constante, né, o 3, teremos aí 6 por 21. Quando escrevemos essa igualdade, 2 por 7 é igual a 6 por 21, pois tanto o antecessor como o consequente
foram multiplicados pela mesma constante. Uma proporção, igualdade entre duas razões. Então aí estamos com o exemplo de novo, né? Nesta hora aqui que fazemos a proporção, nós chamamos os termos das pontas aqui, ó, o primeiro antecedente e o último consequente de extremos, né? E o primeiro consequente e o último antecedente de meios. O que acontece com isso? Quando multiplicamos os extremos, uma proporção, eles dão um valor. Quando multiplicamos os meios, ele também tem que dar o mesmo valor. Então a multiplicação dos extremos e a dos meios tem que dar o mesmo valor. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a propriedade fundamental das proporções. O exercício aí, ó. Numa escola, a razão do número de professores para o número de auxiliares é de 16 para 2. Que conclusão podemos tirar dessa informação? Com a razão entre o número de professores e o número de auxiliares é 16 para 2, podemos concluir que para cada 16 professores existem 2 auxiliares. Então vamos lá. Se num total de professores auxiliares for igual a 108, quantos professores e quantos auxiliares tem essa escola? Por cada 18 existem 16, não é isso? A gente viu aqui, ó, 16 para 2. Então, de cada 16 para 2, total 18 pessoas trabalham ali, 16 são professores. E o exercício deu que são 108, né? O total de professores e auxiliares. Então, vamos lá. A escola vai ter quantos professores? Se eu sei que a proporção é 16 para 2, né? São 18 professores, né? Eu vou pegar esse valor e a escola vai ter 96 professores e 12 auxiliares. Porque essa 96 e 12 vai dar a proporção 16 para 2. Ok? Poderia pegar o 108, dividir por 18, né? Depois multiplicar por 16. Ok? Isso aí é uma próxima aula que a gente vai ver. Mas o cálculo está tudo feito aqui também. A gente vai fazer uma regra de 3 que vai ser a aula aí, a segunda aula. Divisão proporcional. Podemos ter divisão diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando a gente tem a diretamente proporcional, o que acontece? As grandezas, né, estão ligadas por um quociente constante. Quando temos a inversamente proporcional, estamos ligados por um produto constante. Então vamos ver alguns exemplos. Na grandeza proporcional, né, ela pode ser direta ou inversa. Na direta, né, quando eu aumento o x, o y também aumenta. Quando eu aumento o y, quando diminui o x, o y diminui. Então vamos ver alguns exemplos aí. No caso aqui, como a constante é proporcional aí diretamente, vamos lá, uma embalagem custa meio euro, 2 embalagens custam 1 euro, 3 embalagens custam 1,5 euro. Então observe que a variação proporcional à embalagem euro se mantém constante a meio, né? Isso a gente vai ver agora um exercício. Exemplo: devemos dividir entre João, Pedro e Lucas 46 chocolates de forma diretamente proporcional às suas idades, que são 4, 7 e 12 anos. Então vamos lá. O João tem 4, né? Pedro 7, Lucas 12. Então João mais Pedro mais Lucas comem 46 chocolates. Só que é diretamente proporcional a 4, 7 e 12. Então nós temos aí 46 por 23 igual a 2. Né? 2 é essa constante. Só que a gente tem que fazer essa proporção pelas idades. Então, do João 4, né, vezes 2, 8. Pedro 14 e Lucas 24, ok? Inversamente proporcional, né? Se eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Se eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta. Vamos lá. Caso aí, ó, a quantia de 3.000 precisa ser dividida entre Joana, Beatriz e Carla, de forma inversamente proporcional às suas idades, que são 20, 15 e 12 anos. Determine a quantia que cada uma receberá. Então, como é inversamente proporcional, está aqui, né? Joana, 1 sobre 20 agora. Beatriz, 1 sobre 15. E Carla, 1 sobre 12.
Sabemos que as 3, né, totalizam aí R$3.000, vai ser dividido entre elas. E aqui fazendo o mínimo múltiplo comum, vai dar 60, a gente vai dividir 60 por 23, 60 por 15, 4, 60 por 12, 5, vamos chegar em 250. E aí é só achar agora para cada uma. Sabemos que a Joana, né? Joana por 3, 250, vezes 3, 750, Beatriz 1.000 e Carla 1.250, ok? Vamos continuar então. Essa primeira semana acabou, gente, tá? Essa foi a parte aí de razão e proporções, tanto diretamente como inversamente proporcionais. Nós vamos precisar dessas atividades aí para a regra de 3 e porcentagem, ok? No material aí da Rede ETEC, material principal, né? Vocês têm muitas informações aí, muita parte teórica aí para relembrar, reestudar isso. Alguns materiais complementares, alguns exercícios da internet, tá? Alguns com resposta, para vocês praticarem mais e mais e mais, ok? Um bom estudo aí, uma boa semana.